Nós estamos passando um tempo de luta, irmão. De luta. Olha para o teu irmão e fala assim: nós estamos em tempos de luta. Diga assim para ele: é no tempo da luta que a gente adora. Diga assim para ele: é no tempo da provação que a gente vê Deus. Olha para ele e diga assim: Jacó viu Deus. Diz para ele: Jó viu Deus. Diga assim para ele: Abraão viu Deus. É um tempo de luta, amém? Jó, no tempo de dificuldade, ele disse: Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos se veem. É no tempo da dificuldade que a gente agradece. Gostaria que você cantasse assim, ó: por tudo que tens feito. Cadê aqui, ó? Por tudo. Te agradeço o nome, te agradeço. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero com todo o meu ser. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Na luta, na dificuldade, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Refrão: te agradeço por ter morrido, por ter morrido. Desço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, mesmo em meio à dificuldade, nós te agradecemos, mesmo em meio às lutas, nós te agradecemos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, nós te agradecemos, Jesus. Aleluia, amém? Nessa paz do Espírito Santo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. Pergunta sempre para o irmão que está do teu lado: você veio para o culto? Pastor, mas é claro. Então faça o culto. Amém? Diga isso para ele: então faça o culto. Pergunte para a pastora o que eu disse para ela quando a gente estava vindo para o culto. Eu olhei o tempo, o que eu disse? Está um tempo bom para cultuar. Sabe que tem gente que fala: está um tempo bom para ficar em casa. Eu gosto tanto de cultuar, irmãos.
Quando era novo, o povo falava que era rato de igreja. Eu amo. Sabe qual era o momento mais difícil do encontro, do congresso? Para mim era o final, porque acabava. Aqueles crentes cheios do fogo, diminuiu o fogo. Eu sempre gostei de estar envolvido na glória de Deus. Esse tempo não está bom para você ficar descansando. Esse tempo está bom para você adorar, para você mergulhar nas águas do Espírito. Hoje nessa noite, o Senhor quer te levar às águas. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa, diga assim: Deus quer te levar para as águas. Sempre é um desafio quando Deus nos leva às águas. Sempre é um desafio. Mas sempre quando a gente sai das águas, a gente sai diferente. Moisés entrou na água como um menino que ia morrer e saiu das águas, um príncipe. O povo de Israel entrou nas águas fugindo e saiu das águas cantando. Amém? Deus quer te levar às águas. Tem uma música Fernandinho antiga que diz assim: há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus. É nesse rio que a gente vai mergulhar nessa noite. Amém? Gênesis 2, versículo 9. Eu me assustei agora, falei: eita Deus, estava escrito Elias aqui no meu Gênesis 2. Falei: que onde que Elias está em Gênesis? Aí descobri que eu estava em 2 Reis. Gênesis 2, versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Vou falar até o som ficar ruim. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Espírito Santo, ministre a tua palavra nessa noite. Eu repreendo todo empecilho, a ministração dessa mensagem. Repreendo, Senhor, todo mal contra esse culto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta nessa noite os adoradores. Levanta, Senhor, nessa noite os profetas. Levanta nessa noite, Senhor, os intercessores. Em nome de Jesus. E ministre a tua palavra. Fale conosco. Derrame a unção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: você tem certeza que você quer ir para as águas?
Você pode falar isso para ele e falar assim: você tem certeza que você quer descer as águas do rio de Deus? Pastor, mas eu já sou batizado. Não é dessas águas que estou dizendo. Para aquele que não é, é bom descer as águas logo. Mas é de outras águas, é uma água que corre do rio de Deus. Amém? O texto, querido, fala do Éden. Diga assim comigo: Éden é o lugar de delícia. Diga comigo: Éden é um lugar de prazeres. Diga assim: Éden é um lugar de intimidade. Diga assim comigo: Éden é o lugar de usufruir da intimidade. Amém? É do Éden que nós vamos falar nessa noite. A palavra de Deus diz que Deus criou o Éden. O Éden era praticamente uma ilha. Se você estudar as primeiras civilizações, você vai olhar o Oriente Médio e lá você vai ver os 4 rios: Pison, Tigre, Eufrates, Gizom. E esses rios guardavam o Éden. E diz a palavra que Deus criou esse lugar de delícias, de intimidade, e colocou o homem para ali habitar. E Deus vinha ao cair da tarde e conversava com o homem. Mas quando Deus criou esse jardim, Deus plantou nele 2 árvores especiais: a árvore da vida. Diga assim comigo: árvore da vida. Vocês estão comigo aqui? Amém? Diga: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida eles poderiam comer livremente. Diga assim comigo: hoje é escola aqui hoje, amém? Diga assim: eles poderiam comer da árvore da vida livremente. Mas a do conhecimento do bem e do mal, diga assim: mas a do conhecimento do bem e do mal não poderia comer. Porque se eles comessem, o que aconteceria? Morreria. Se eles comessem, eles morreriam. Amém? Vamos lá. Eu quero falar nessa noite sobre 2 possibilidades, sobre 2 opções de escolha. Para você crescer na Babilônia, para você ser influente na Babilônia, você tem que adorar Nabucodonosor. Não tem como ser influente na Babilônia se você não comer das iguarias do rei. Pastor, o que o senhor está falando? Estou falando de Daniel. Deus sempre coloca para a gente escolha. Nós estávamos hoje na escola bíblica, e aí nós estávamos falando de uma nova mentalidade da igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, ou ela desperta para a visão do reino, ou ela vai sucumbir. A igreja vai deixar de existir. Porque só a igreja, quando está debaixo de um propósito, só a igreja, quando está debaixo do foco certo. E o Senhor está levantando a sua igreja. O Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos vivendo um tempo, querido, de alinhamento daquilo que é correto, daquilo que é de Deus, e do que é aquilo, o que é fantasia, o que é filosofia, o que é discurso. Sempre o propósito de Deus, quando criou o homem, foi se relacionar com Ele.
Quando a gente fala de adoração, Deus criou o ser humano para adorar a Ele. A gente fica pensando que a gente tem que cantar. Adoração, eu já ministrei aqui, não é cantar. Diga assim comigo: adoração é usufruir da intimidade do Pai. Quando a gente fala que a gente deve viver uma vida de adoração, alguém pode pensar: pastor, eu vou viver cantando. Alguém vai dizer: pastor, eu adoro todo dia, quando eu entro no meu carro eu ligo o som lá no Fernandinho e eu canto. Não, querido, adoração é usufruir da intimidade. Quando Deus cria o jardim do Éden, Deus estabelece a adoração. E aí eu vou pegar um pouco mais pesado. Não tinha hora de adoração. Não era 7h30. Não era das 7h30 às 8h30. Era uma vida inteira de intimidade, de andar do lado de Deus, de curtir Deus, de usufruir da presença de Deus, de usufruir da magnificência de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Mas o homem escolheu vender essa adoração. O homem escolheu vender essa intimidade. E ele então experimentou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e perdeu a adoração. Diga assim comigo: na minha vida eu preciso escolher: ou eu me alimento da árvore da vida, ou eu me alimento da árvore do conhecimento. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Amém? Como que a gente sabe qual é a rainha das abelhas? Porque ela é a maior, não é? Por que ela é maior? Ela é um outro tipo, pastor, de abelha? Ela é uma abelha diferente das outras? Não. Ela é a mesma abelha que as outras. Mas por que, pastor, que ela é maior? Por que ela é mais bonita? É porque as abelhas comem qualquer geleinha de pólen, mas a rainha come a geleia real. É o que ela come que faz dela uma rainha. É daquilo que você se alimenta que você é feito. Você pode dizer isso para o teu irmão? Você pode dizer assim para ele: você é aquilo que você se alimenta. Agora você vai dizer assim para ele: ei! Do que você tem se alimentado? Eu acho que eu despertei algumas pessoas aqui. Do que você tem se alimentado? Até no Éden tinha escolha. Hoje mais do que nunca a gente pode ver bem o que é o resultado daquilo que a gente come. Pega o teu avô, a tua avó, os teus pais. Pega você. O meu bisavô morreu com 98 anos, dando trabalho, porque ele era como jovem. Ele morava sozinho e aí a família contratava empregada, não parava empregada. Aí a última que saiu, foram conversar com ela e falou: por que você não para? Ele falou assim: não, porque esse velho é tarado. 98 anos dava trabalho. Ficar chamando as empregadas para sair para comer um lanche. 98 anos. Mas toda tarde, meu
biso João, chamava João, ele sentava, pegava no mínimo 5 laranjas, descascava, chupava aquela laranja que ele colhia lá do pé da casa. Comia só comida com banha de porco. Ele plantava aquilo que ele comia. Agora pega eu. Estou triste esses dias, porque eu descobri com 31 anos de idade que eu tenho doença de velho, gordura no fígado. Gordura no fígado. Quando o médico falou assim, você está com gordura no fígado, eu falei, só no fígado. Porque é aquilo que a gente come. O meu avô comia coisas naturais, eu gosto de fast food. Gosto. Olha, eu começo a falar saliva, eu gosto de hambúrguer. Aqueles hambúrguer gourmet, eu gosto daquilo lá. Eu gosto de lanche. Eu gosto daquelas coisas fritas, aquelas coisas gordas. Eu gosto de risoles. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de macarrão, lasanha. Essas coisas que engorduram o fígado da gente. Então aquilo que a gente come, querido, é aquilo que a gente é. A gente é aquilo que a gente come. É aquilo que a gente se alimenta. Eu estou usando uma figura prática para você entender o reino do Espírito. Deus colocou 2 alimentos no Éden. Até no Éden Deus colocou 2 alimentos. A árvore do conhecimento, todas as vezes que Deus usa conhecimento, Ele faz referência àquilo que é natural, àquilo que é humano. E a vida era a essência de Deus. A árvore da vida, aqui era a vida Zoé, essência de Deus. E o homem então usufrui dessa presença, dessa vida de Deus, mas em um momento da história ele resolve experimentar outras coisas. Então aquela intimidade que ele tinha no Éden é perdida, porque ele escolheu. Você, como igreja do Senhor, no que você tem escolhido para a tua vida? O que é que você tem se alimentado? Não, pastor, eu consigo transitar em qualquer região. Eu consigo transitar lá perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu consigo transitar na árvore da vida. Você não consegue, você pensa que consegue. Eva pensou que conseguia passar perto da árvore, mas quando ela passou perto, ela ouviu uma outra voz, uma voz estranha. Amém? Diga assim: a árvore da morte é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela alimenta o seu eu, o seu orgulho, o seu ego. Se você sair da porta para fora, já vai ter um monte de árvorezinha andando aí. Árvore andando, pastor? Tem. Árvore andando. Aquele homem que falou que ele, quando Jesus curou, ele falou assim: eu vejo homens como árvore. Tem homens como árvore. A árvore, ela alimenta. Tem muita gente que alimenta pessoas aí. Tem um monte. E a gente vai se alimentando dela. E cada vez que a gente se alimenta da árvore do conhecimento, o nosso eu está mais em evidência. Quando você se alimenta da árvore da vida, o seu eu para de existir, porque a vida de Deus, o Zoé de Deus, toma forma em você. E aí você vai dizer, como disse o grande homem de Deus, que ele cresça e que eu diminua. Mas quando a gente está se alimentando da árvore do conhecimento, a gente não consegue conceber eu diminuir para que ele cresça. A gente não consegue conceber de que eu diminua e ele seja evidenciado, que eu padeça e ele seja evidenciado, que eu morra e ele viva em mim. Quando nós nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós ficamos cegos.
Quando nós nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós tomamos a natureza daquilo que a gente se alimenta, e nós ficamos parecidos com aquilo. Nunca houve em tanto tempo como os crentes estão parecidos com os ímpios. Ele não consegue identificar. E eu não estou falando de roupa, eu não estou te falando de uso e costume, eu estou falando de essência. Eu estou falando de caráter de Deus, de identidade de Deus. Irmãos, nós não deveríamos conceber que existe crente egoísta. A gente não deveria conceber que existe crente mentiroso, sacana. A gente não deveria conceber. Normal. Ah, pastor, mas é porque o homem, a culpa é do homem. Aí você vem falar para mim sobre pecado original. Isso aí é uma teologia romana. Que pecado original o quê? Ah, pastor, o que eu vivo é a culpa do pecado original. Que pecado original? Jesus veio trazer o Éden para nós de volta através da morte da cruz do Calvário. Jesus veio restabelecer a intimidade através da cruz do Calvário. Mas pela graça dele, misericórdia, porque ele quer que nós o adoremos de coração, ele permite que a árvore do conhecimento ainda esteja lá. Amém? Diga assim comigo: quando eu me alimento da árvore do conhecimento, eu perco o desejo de me alimentar da árvore da vida. Pastor, eu estou boiando, pastor, então eu vou desenhar para você. Quando você se alimenta das coisas do mundo, você perde o desejo das coisas do reino de Deus. Você perde o desejo das coisas de Deus. A adoração não te atrai, o culto não te atrai, a palavra não te atrai, a Bíblia não te atrai. E as coisas do mundo te atraem muito mais do que algo de Deus. Entenda, querido, nós não somos aqueles que somos antiquados, fechados. Pastor, eu não posso transitar no mundo. Você pode. O problema é quando você deseja se alimentar daquilo. O apóstolo Paulo diz assim: eu tenho aquilo que é do mundo como um lixo. Aquilo que eu já tive eu não quero mais. Eu achava que eu tinha tudo, mas agora eu vejo que eu não tenho nada. O seu amor e a sua graça me basta. Irmão, nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está pedindo que nós nos posicionemos. É tempo de se posicionar. Aonde você está andando, do que você está se alimentando, é tempo de nós nos posicionarmos. Pastor, eu venho para a igreja, eu usufruo da intimidade. Ah, meu amado e querido irmão, isso não é intimidade. Isso não é intimidade. A intimidade é todo dia. É você conhecer Deus. E quando você conhece Deus, você não teme o mal. E quando você conhece Deus, você não fica preocupado com nada. É isso que nós precisamos chegar nesse nível, querido, de intimidade, que você descansa, porque você conhece. Na intimidade você se relaciona, você sabe tudo, você sabe o que Ele vai fazer, o que Ele pode fazer, qual o poder dEle na tua vida. Então você não se preocupa. Se nós estamos uma igreja preocupada, se nós estamos uma igreja que fica preocupada com as coisas terrenas, é porque nós não estamos tendo intimidade com Deus. Me desculpe, mas é isso. Se nós estamos mais preocupados com as coisas terrenas do que com as coisas do reino, é porque nós não estamos tendo intimidade. Quem está entendendo? Quando a gente se alimenta da árvore do conhecimento, quando a gente se alimenta das coisas do mundo, a gente se esconde. Eu lembro de um sermão do pastor João Aguiar, pastor pentecostal da Assembleia de Deus. Ele foi num congresso nosso e ele tinha um sermão que os títulos era, eu gosto dessas coisas de título assim, escondidinho, bonitinho, escondidinho. Tem gente que é muito bonitinho. Bonitinho, uma benção, mas é escondidinho. Escondidinho de Deus. Quando a gente se alimenta da árvore da vida, a gente se expõe. Quando a gente se alimenta da árvore do conhecimento, a gente se esconde. É tempo
da intimidade revelar quem de fato nós somos. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: quem você é? Quem é você? Diga para ele, diga para outro, quem é você? Acho que os irmãos são tão gentis, olha assim e falam: quem é você? Quem é você? Olha para ele e fala assim: quem é você? Já fica preocupado, né? Quem é você de fato? Por trás dessa carinha bonita, desse sorriso lindo, quem é você? Quando a gente se alimenta da árvore do conhecimento, a gente vai só se escondendo. Olha como que no mundo as pessoas se escondem. Engraçado que nunca se pregou tanta liberdade quanto está sendo pregado hoje no mundo. Quanto mais tem liberdade, mais as pessoas se escondem. As pessoas se escondem atrás de uma direção política. As pessoas se escondem atrás de uma rede social. As pessoas se escondem atrás de uma filosofia. Porque tem medo. Porque quando você se alimenta da árvore do conhecimento, você não quer se revelar. Deus chega para Adão, depois que ele come, e diz: Adão, cadê você, Adão? E Adão está escondido. Porque Adão tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz: Senhor, eu ouvi a tua voz, fiquei com medo. Diga assim: cuidado com a árvore do conhecimento. Diga para o irmão, hoje você fala bastante para ele. Diga assim para ele: cuidado com a árvore do conhecimento. Ela te tira o relacionamento. Cantares é o livro que mostra o relacionamento de Deus com a igreja. E Deus faz uma analogia na Bíblia de casamento. A intimidade de Cantares é a intimidade que Deus quer ter com a sua igreja. A intimidade do esposo com a esposa é o que Deus quer ter com a sua igreja. Então, no relacionamento, na intimidade com Deus, a gente não tem nada a esconder. Não tem nenhuma criança aqui, né? Está todo lá. Já pensou? Falar aqui entre nós. Os irmãos já ficam tudo assim, né? Aí que o pastor vai falar. Já pensou você casou com uma pessoa e você vai lá para a intimidade e ele fica: aqui não é para ver, aqui não vai ver também. Vamos fazer um buraco no lençol então. Eu não sei para as mulheres, né? Dizem que as mulheres não é tão visual. Os homens é mais visual, mas que sem graça, né, irmãos? A irmã Maria até desviou o olhar assim. Tipo assim, eu não sei de nada dessas coisas. Ela ficou vermelha. Irmãos, na intimidade não dá para esconder nada. Adão aparece. Eu fico imaginando a piada que era Adão com uma folhinha de figueira. Você imagina Deus chegando e Adão lá com uma fitinha aqui? O homem que andava peladão a vida inteira, agora aparece com uma folhinha de figueira. Oi, Deus. Deus, o que é isso? Ai, aqui eu fiquei com vergonha da minha nudez. Quando você se alimenta da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não permite Deus tocar naquilo que Ele tocava. Você não permite que Deus mexa aonde Ele sempre mexia. Agora a gente esconde a intimidade.
Tem muita gente que não é tratada, porque está lá com a figuinha, a folha de figueira, escondendo a intimidade. Escondendo a intimidade. E Deus quer tocar. Deus quer tocar. Amém? Diga assim comigo: Adão se escondeu. Perdeu o desejo de estar com Deus. Ele amava estar com o Senhor, mas quando ele experimentou uma única bocanhada na árvore do conhecimento, ele perdeu o desejo. Ele tem vergonha de Deus. Amém? Eu não estou falando aqui do ímpio, porque o ímpio ele não tem vergonha de Deus. Eu estou falando daquele que comeu durante muito tempo a árvore da vida e tem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão teve trabalho para fazer a roupinha. Você já imaginou? Você nunca fez uma roupa na vida. O que eu vou usar para tampar isso aqui? Isso aqui não dá. Folha de ortiga, não dá. Isso aqui não dá. Vamos cozinhar umas folhas. E aí ele teve trabalho. Ele pegou, querido, fez. E ele chega para Deus com a roupinha. Olha o que eu fiz, porque eu não quero, Deus, misericórdia. O Senhor, eu já vi gente falar que em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça você entender o que eu estou falando. Senão, o que eu vou falar agora, aí que você vai fazer uma salada de fruta na sua cabeça, em nome de Jesus. Eu conheço pessoas que falam assim: eu não gosto de orar quando eu estou tomando banho. É doido, Deus vai me ver lá tomando banho. Adão chega, teve um trabalho danado para fazer. Tampou com as folhinhas de figueira ali a sua nudez, fez uma roupa. Às vezes a gente quer substituir, querido, entenda o que eu vou dizer com você. Deus tem ministrado muito sobre isso que eu vou falar aqui. Muitas vezes a gente quer substituir a intimidade pelo trabalho. A gente usa a figueira, a folha da figueira, que é trabalho, para usar em lugar da intimidade. Vou te dar um exemplo. Jesus queria comer figo. Ele olhou uma figueira e ela estava frondosa. Diga assim, ela tinha muita folhinha. Ó, pro irmão, diga assim: folha de figueira quer dizer trabalho. Tinha muito trabalho, muito trabalho. Se você olhava de longe e falava: nossa, essa aí teve muito trabalho, teve que criar muita folha. E aí Jesus começa a pegar: se tem tanta folha assim, vai ter fruto. Não tem fruto. Não tem fruto nenhum aqui, só tem folha. Diga assim comigo: eu não posso substituir a intimidade com o trabalho. Pastor, eu evangelizo. Isso não é intimidade. Pastor, você não sabe tanto que eu leio a Bíblia. Isso não é intimidade. Pastor, você não sabe tanto que eu jejuo 14 dias. Isso não é intimidade. Pastor, eu não perco um culto. Eu vim em todo culto. É na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Isso não é intimidade. Isso é trabalho. Eu ministrei hoje de manhã. Durante muito tempo nós fomos chamados servos de Deus. Mas Deus não quer servo, Deus quer filho. Servo trabalha, filho usufrui da presença do Pai. Não adianta você ficar fazendo roupinha. Deus quer que você usufrua da sua presença. Amém? Adão é expulso. Chega um momento, querido, que
Ah, pastor, mas o senhor não pode falar que a gente é expulso porque tem a graça. É verdade, mas chega um momento, querido, que a gente não consegue voltar mais. Adão se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi expulso do jardim. Quanto você acha que Adão não desejava estar lá para comer o fruto da vida, comer o fruto da árvore da vida? Quanto que era um desejo. Eu fico imaginando Adão passando para os netos, para os bisnetos. Olha, lá no jardim tinha uma árvore, e a gente comia dela, e a gente era cheio. Nessa noite o Senhor está nos alimentando com a árvore da vida aqui, e a gente não consegue ficar sem ela. A gente só consegue ficar sem a árvore do fruto da vida quando a gente começa a se alimentar de outras coisas. Outras coisas que nos sacia, mas não sustenta. A árvore do conhecimento, ela sacia, mas ela não sustenta. Você vê alguém longe da igreja, ela se alimenta, mas ela não cresce. Ela se alimenta, mas não tem vida. Adão agora está longe do jardim. Eu fico imaginando ele falando com as famílias, dizendo: nós se alimentava ali, a gente falava com Deus, e agora Deus não sequer fala bom dia, Deus sequer aparece, eu não conheço mais nem a voz de Deus. Deus nunca mais falou com Adão. Amém? Diga assim comigo: Deus nunca mais falou com Adão, porque Adão escolheu ouvir outra voz. Na verdade, quando Deus para de falar, não é Ele que para, é você que para de ouvir. Diga assim comigo: quando Deus para de falar, não é Ele que parou de falar, é eu que parei de ouvir. Adão chega para Deus e: Deus, eu estou nu. O que Deus pergunta para ele? Quem disse que você está nu? Quem falou com você? Você só falava comigo. Quem falou com você agora? Quem falou com você agora? Quando você deixa de se alimentar da árvore da vida e começa a se alimentar da árvore do conhecimento, você começa a ouvir outras vozes. Cuidado. Não, pastor, eu conheço a voz de Deus. Você não conhece. Você não conhece. A Bíblia diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. Irmão, das duas uma: ou eu vou ter que engolir uma teologia esquisita aqui. Ou a cobra falava, ou Eva ouviu uma cobra falar. Alguém vai dizer assim: no jardim você sabia que a cobra falava? Eu não creio que a cobra falava. Por que Deus ia mandar a cobra falar? Você imagina o inferno que seria no Éden? Passava um leão dizendo: que comida gostosa. Aí a vaca falava: bom dia para todo mundo. Que coisa é essa? Mas que cobra falava coisa nenhuma? É porque a gente não consegue conceber que Eva ouviu a cobra. Mas eu vou dizer para você: quando você se alimenta da árvore do conhecimento, pode ser cobra, você vai falar que é Deus. Pode ser o capeta, você vai falar que é Deus, porque você perde a audição divina. Quando a gente se alimenta da árvore do conhecimento, a gente não estranha nem uma serpente falando, porque a gente acha que tudo é normal, que tudo é válido, que tudo é bênção, que tudo é de Deus, que tudo é glória a Deus, que tudo é aleluia. E não é. Quem falou que você está nula? Quem falou que você está pelada? Não. Foi a serpente. Eu posso ver o olhar de Deus de decepção. Você ouviu quem? Tem muita gente ouvindo serpente. Tem muita gente dando ouvido àquilo que não é de Deus, que tem sido enredado. A serpente, ela fala de astúcia,
fala de engano, fala de mentira, fala de falsidade. A serpente, ela come as suas companheiras. Quando João fala assim, raça de víbora, você sabe o que a víbora ela faz? A víbora, ela choca o ovo. Não é para ter filho, é para comer o filho. Presta atenção no que eu vou dizer nessa noite. Satanás tem levantado víboras dentro da igreja. Misericórdia, é misericórdia mesmo, para matar os filhos ministeriais da igreja, para matar as crianças. Satanás tem levantado víboras para matar os ministros de amanhã, para matar os pastores de amanhã. Você pergunta para um pai o que você quer para o seu filho, ele vai falar: ele vai ser médico, ele vai ser doutor. Em nome de Jesus, eu declaro que se for filha minha, se for filho, vai ser pastora, vai ser pastor, vai ser ministro. Está gritando, pastor? É, para ver se a gente ouve mais. As pessoas não desejam. Como Ana, eu quero que meu filho esteja na igreja. Cuidado com as víboras. Cuidado com as víboras. Tem pessoas que não ouvem aqueles que amam eles, mas ouve a víbora. Sabe por quê? Porque quem ama não iludibria. Sabe, quem ama vai falar. A serpente, ela não só fala, ela engana. Ela vem com um discurso. Isso não tem problema. A gente é teu amigo, a gente gosta de você, a gente é irmão, a gente é parceiro. Eu sei o que Deus falou com você. Não pode comer, né? Olha o que a serpente fala: não pode comer de nenhuma árvore do jardim. A serpente, escuta o que eu vou te dizer. Escuta, Deus está falando aqui nessa noite. Eu não sei se você está ouvindo Deus falar, mas Ele está falando. A serpente, ela vai sempre para o caminho errado. A serpente, ela nunca vai por aquilo que é princípio. A serpente vai pelas leis. Você acredita nisso? Diga assim: lei rege o mundo, princípio rege o reino. Deus nunca quis que a lei regesse o reino. Pastor, está lá no Antigo Testamento. Deus nunca quis. Deus colocou lei porque o homem pediu lei. Mas Deus nunca quis. Pastor, mas princípio, lei não é a mesma coisa? Não. Princípio, presta atenção e até anote se você quiser. Princípio é conduta. Lei é regra. Princípio é conduta. Lei é regra. Tem muito crente que não faz o que está na lei, mas não faz princípio. Tem muito crente que está dizendo: pastor, isso pode ou não pode? É princípio. Você faz se você quiser. É princípio. Pastor, quem não der o dízimo vai para o inferno. O dízimo não é lei, é princípio. Quem está entendendo, diga amém. Não pode mentir. Está entendendo mesmo? Quem te falou que você estava não? Você ouviu outras vozes. Olha para o teu irmão e diga assim: cuidado, no mundo tem muitas vozes. Nós cantamos aqui: quero ouvir o som do... Você quer ouvir o som do céu? Qual é o som do céu? Tem muita gente que está ouvindo o som do inferno e está achando que é o som do céu.
Não, pastor, a voz de Deus eu sei como é. Ele vai falar assim: filho. Eu vou te mostrar que quando a gente sai fora da intimidade, a gente não ouve Deus. A Bíblia diz assim que Elias saiu fora da intimidade de Deus. Ele ficou com medo, ele não confiou. Quando a gente perde a intimidade, lembra que eu falei? A gente fica com medo, porque a gente ainda não conhece o que Deus é capaz. Elias disse assim: Deus vai me matar, essa mulher vai me matar, que Deus não vai me ajudar. Ele foi para uma caverna e veio um terremoto. Elias falou: é Deus. Não estava no terremoto. E veio um furacão, e Deus não estava no furacão. Aí veio um cício tranquilo, suave. E o Senhor falou: o que fazes aqui, Elias? Nem Elias, o profeta do fogo, conseguiu decifrar onde Deus estava, qual era a voz de Deus. Quando a gente se alimenta do mundo, a gente não consegue decifrar a voz de Deus. E por isso a gente fica clamando para que Deus fale. Ah, irmão, Deus não liga. Deus não manda o WhatsApp para você visualizar. Deus fala ao teu ouvido. Ele fala todo dia, toda hora. Ele fala o tempo todo. Quem tem intimidade não precisa ficar esperando e buscando resposta. Eita! Quem tem intimidade não precisa ficar buscando revelação. Deus fala o tempo todo. Aonde você viu Paulo esperando? Aonde? Aonde você viu? Paulo disse assim: a gente ia para tal lugar, mas não pudemos ir porque o Espírito Santo impediu. E para ele é tão normal que ele fala assim corrido. Paulo tinha tanta intimidade que ele estava dentro de um barco, e o barco começou a se bater nas pedras, e o barco começou a submergir, e ele chega: amados e queridos, não tenham medo, Deus vai salvar todo mundo aqui. Eita, que homem de fé! Não é fé não, é intimidade. A fé vem pelo ouvir da voz de Deus, da ministração de Deus, da palavra de Deus. A intimidade gera em você fé. É incrível. Você vê uma pessoa desesperada, você vê uma pessoa com medo. Quanto mais ela tem medo, mais ela se distancia. Quanto mais ela fica apavorada, mais ela está distante. E ela começa a ficar distante da igreja, ela começa a ficar distante dos irmãos, e ela começa a ficar distante de tudo, até o ponto de não ouvir Deus. Os irmãos não servem para ela, a igreja não serve para ela, o ministério de louvor não serve para ela. Amém. Adão, quem te falou que estava nu? A serpente. Então faz o seguinte: agora você vai comer do suor do seu trabalho. Vou te dizer um negócio aqui. Quando você tem intimidade, você não precisa suar. Engraçado, né? Jesus restaurou tudo. Mas não restaurou isso que Deus falou? Do suor do trabalho comerás. A gente continua trabalhando do suor e comendo do suor, mas Jesus veio restaurar todas as coisas. Jesus não quer que você trabalhe para suar. Jesus quer que você trabalhe sem peso. Se você está trabalhando suando, busca Deus. Busca Deus. Eu vou falar um negócio para você. Eu não sou a melhor pessoa para exemplo, e não siga meu exemplo também se você não quer. Eu fui trabalhar e eu tinha que entregar flor numa bicicleta, tinha uma caixona de plástico. Pastor, isso é orgulho. Não é não, irmãos. Eu não sei o que era, mas não era orgulho não. Eu era muito simples. Eu ia para a igreja com a calça das minhas irmãs, então não era orgulho. Mas eu não gostava de andar com aquela caixona de plástico numa bicicleta ruim. Eu falei: Deus, eu não quero. Mas eu falei de boa com Deus. Eu falei: Deus, se puder, eu não quero. Eu não quero ficar entregando flor de bicicleta. Eu trabalhei só um ano entregando flor de bicicleta. Deus falou: não, você vai trabalhar dentro. Trabalhei dentro da loja.
E aí alguém chegava e falava assim: tem que vir em tal hora. Eu disse: Deus, eu não quero ser mandado. Eu orei, eu falo isso para o Gabriel, eu falo para todo mundo que me fala de emprego, eu falo isso: eu não quero ser mandado. E Deus me colocou na gerência. E só tirou eu de lá quando eu vim para cá. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de ser mandado. Mas tem gente que gosta. Né? Eu falo sempre assim: o mundo é cheio. Tem gente que é um servo de mão cheia. A senhora bate o cartão. Tem gente que gosta disso. E eu usava a Bíblia e disse: Senhor, não. Jesus restaurou, eu não preciso mais suar para ganhar, Deus. Engraçado, irmão. Jesus restaurou a adoração, Jesus restaurou a intimidade, mas as coisas, Ele restaura tudo. Jesus não quer que você se mate a trabalhar. Amém? É isso que as pessoas não entendem. Quando você está no Éden, o trabalhar para você é gostoso. Você vai lá e fala assim: esse aqui vai chamar pé de pera. Ai, que bonito, tem cara de pera. Isso aqui vai chamar leão. Ai, gostoso. Aí hoje o que eu vou fazer? Hoje eu vou colher ovo. Aí ia para o pasto colher ovo. Ai, gostoso, não é, Alisson? Aí fala: hoje eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ficar lá na beira do riacho. Eu quero ficar lá na beira do rio Eufrates. Ai, gostoso. Quando você perde a intimidade, você tem que comer o pão que o diabo amassa. E o irmão da lado diz assim: quando você perde a intimidade, o trabalho é penoso. Tem muita gente que não quer ter esforço. O que eu vou fazer? Vá para a intimidade. Tem um homem chamado Mike Murdock. Ele está na lista dos homens mais ricos, dos 10 homens mais ricos do mundo. Rico. E ele é pastor. Ixi, pastor, ele é pastor, mas ele não é pastor de igreja. Então não é da igreja que ele tirou, não. Ele dorme, até hoje ele dorme e acorda com uma ideia. O que vai ter de irmão nessa noite querendo acordar com a ideia, né? Mas ele acorda com a ideia. Sabe um formato novo da tampinha da Coca-Cola? Antigamente não era com os risquinhos gordos, assim, era um risquinho mais fino, não era? Vocês lembram disso ou não? Vocês não repararam isso? Então foi o Michael Murdock que teve a ideia de aumentar o risco. Ai, pastor, quem não tem uma ideia dessa? Ele teve. E foi lá e patenteou. Ganhou dinheiro. A Bíblia diz assim que Deus dá aos seus, tá? Não é para qualquer um, não, é para os filhos, enquanto eles dormem. Quem está recebendo, diga amém. É doido, é? Tem que encerrar já o culto. Diga assim para a pessoa que está do lado: usufrua da presença. Assim, não coma do mundo, não. Quem é que tenta te alimentar lá fora? Lá? Quem é? Eu posso, glória a Deus. Deus me colocou no lugar certo. Eu sou pastor. Ninguém quer conversar com o pastor. Ai, é tão bom, irmãos. Tão bom. Lá na faculdade ninguém quer falar comigo. E quando vai falar comigo, fala com um respeito tão grande. Eu louvo a Deus. Eu não corro o risco de ser influenciado. Cuidado com quem você tem se alimentado. Adão, para sair do Éden, teve que passar pelo rio. A água na Bíblia fala de ciclo. Adão saiu do Éden, passou pelo rio. Fechou um ciclo de intimidade, começou um ciclo de luta. Por isso o Senhor nos leva ao batismo. Porque o batismo é um novo ciclo que se abre para a nossa vida. O Éden era cercado pelos rios, e cada rio tinha um significado: crescimento, frutificação.
Eu não sei qual ciclo que você está da tua vida, mas Deus quer que você passe pelo rio dele. Em nome de Jesus, pare de se alimentar das coisas do mundo. Pare. Faça um teste. Pare de se alimentar. Se alimenta das coisas do reino. Quando você se alimenta da árvore da vida, você entende o propósito de Deus. Se coloque de pé, por favor. Essa mensagem vai continuar, tá? Vou continuar, não sei que hora a gente vai falar disso ainda. Deus quer falar muito conosco. Não deu tempo hoje. Deus quer falar muito conosco sobre voltar à intimidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a um lugar de intimidade com o Senhor. Nos leva, Senhor, a um lugar de intimidade. Nós não queremos nos alimentar mais, Senhor, das coisas deste mundo, das coisas terrenas. As coisas do mundo sustentam. Aliás, as coisas do mundo satisfazem, mas não sustentam. Alimenta, mas não supre. Deus, nós queremos nos alimentar do Senhor. Nós queremos, Senhor, usufruir da Tua intimidade. Em nome de Jesus. Senhor, que os Teus filhos tenham um desejo de estar com os irmãos. Que os Teus filhos tenham um desejo, Senhor, de falar das coisas concernentes ao Teu reino. Que os Teus filhos, Senhor, tenham um desejo de estar na Tua casa. Que eles tenham um desejo da intimidade do Senhor. Leva-nos ao rio do Senhor. Leva-nos ao rio do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, querido, nós já vamos encerrar. Quem for ofertar ou dizimar, já pega a sua oferta, o seu dízimo aí. Olha assim para a pessoa, diga assim: ajuste o foco. Diga assim: foca a árvore da vida. Eu estou te dando um conselho de amigo. Enquanto eu estou ministrando, o Senhor mostrava muitas pessoas não estavam comendo o fruto do conhecimento, estavam olhando a árvore. Cuidado. Não fica perto, não. Sai fora. Eu vou te dar uma dica. A Bíblia diz assim: ou a gente agrada a Deus e desagrada o mundo, ou a gente agrada o mundo e desagrada a Deus. Se você tem agradado o mundo, você está desagradando a Deus. Cuidado. Não dá para adorar dois senhores. Não dá. Cuidado. Durante a semana, ore a Deus para Deus mostrar onde está o teu coração, onde está o teu foco, aonde estão os teus olhos, aonde está o teu prazer. Davi disse: o meu prazer está nas leis do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Irmãos, infelizmente, às vezes a gente tem mais prazer em assistir um filme do que num culto. Triste, né? Às vezes a gente tem mais prazer de ficar passando o dedinho no nosso celular, vendo o Facebook ou o WhatsApp, do que orando. Triste, né? Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus para Deus trazer avivamento para a comunidade renovada, para Deus curar a gente. Vamos orar a Deus para Deus mudar nós. Amém? Coloca de pé, por favor. Gabriel, já vem aqui ungir. Gabriel vai ungir aqueles que for dizimar, ofertar. Ah, Jesus, como é bom ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Jesus, continue falando conosco.
Continue falando. Obrigado, Jesus, por este culto. Obrigado pela palavra. Obrigado pela unção do Senhor aqui. A ministração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse sábado nós não vamos ter rede novamente, mas no sábado, no outro, eu vou avisar no próximo culto, mas já fica de sobreaviso, nós vamos ter rede de casais. Mas eu quero contar com a presença dos irmãos, e eu vou chamar também, desafiar aqueles que às vezes você vem, o esposo não vem, você vem, a esposa não vem. Eu gostaria de chamar aqueles que são casados, ainda que seu cônjuge não venha, para a gente compartilhar uma palavra aqui para casal. Amém? Não nesse sábado, no outro, tá? Mesmo horário, 7h30. Amém? Sexta-feira tem culto, 7h30. Quarta-feira nós começamos um estudo aqui sobre homilética bíblica. Irmãos, quem não deu para vir nessa quarta, venha nessa outra, participe, é bom, gostoso, não é só para quem quer pregar não, é para um monte de coisa, vai te ajudar em muita coisa, muito bom, amém? Domingo de manhã, escola bíblica, terça-feira tem oração das irmãs aqui, 7h30, eu avisei, sexta culto, o pastor está lembrando o culto dela, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que vai dizimar, vai trazer aqui a sua oferta, o seu dízimo, e que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Deus, do poder de Deus, que as portas se abram. Uma coisa, a palavra que foi pregada tem que ser praticada. Não foque aquilo que é natural, foque Deus, e aquilo que é natural, o próprio nome já diz, é natural, ela começa a acontecer naturalmente. Foque Deus. Não faça nada antes de orar, não faça nada antes de colocar diante de Deus, não faça nada sem ouvir conselhos de pessoas de Deus. É velho, pastor, é experiente de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.